Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Um projeto que já causou bastante discussão na Câmara foi reapresentado de maneira mais enxuta pelo prefeito Sebastião Almeida. No documento, o Executivo pretende incorporar gratificação ao salário dos procuradores da Prefeitura. Depois de ter gerado polêmica em 2015, volta à pauta do Legislativo um projeto sobre a Procuradoria do município. Desta vez, a proposta do Executivo se restringe à incorporação da gratificação paga aos procuradores. Esse projeto, na realidade, é totalmente diferente. Já houve, no ano passado, como todos sabem, o encaminhamento de 2 projetos que, por diversas razões, acabaram não sendo analisados, mas que tratavam de assuntos diferentes, qual seja a reestruturação da Secretaria de Assuntos Jurídicos e a criação da Procuradoria-Geral do município. E isso gerou muitos debates aqui entre os vereadores, opiniões. Nós tentamos, numa segunda versão, acatar todas as sugestões e opiniões que foram dadas, mas por questões políticas, o projeto não foi para frente. Esse ano, em virtude de uma pacificação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que teve novamente questionada a gratificação recebida pelos procuradores há mais de 5 anos, o senhor prefeito, entendendo essa delicada situação, decidiu encaminhar um projeto que a incorporava em definitivo na remuneração dos procuradores. Todos nós a recebemos já há mais de 5 anos, sobre ela já incidem 13º, FGTS, férias, enfim, não há encargos novos ao município. Isso consta, inclusive, da exposição de motivos do projeto. Para o vice-presidente do Legislativo, Dr. Laércio Sandes, a proposta contradiz o momento de crise da administração e privilegia um grupo de servidores. Atualmente, o município conta com 73 procuradores. Eu achei muito estranha a apresentação desse projeto, porque, na verdade, a essência desse projeto vem à casa pela 3ª vez. Pela primeira vez, o projeto era bem robusto, diversos direitos, se criava algumas arbitrariedades. O prefeito, depois de muita polêmica, acabou retirando o primeiro projeto. Na sequência, acho que quase um mês depois, veio um segundo projeto, um pouco mais enxuto, e mais uma vez, naquela oportunidade, face à grande polêmica que se instalou, a Câmara rejeitou a entrada daquele projeto na casa, ou seja, na própria deliberação, no aceitar ou não o encaminhamento do projeto, foi rejeitado. E, surpreendentemente, agora, no mês de março, o prefeito encaminha um projeto para a Câmara muito mais enxuto, contemplando a gratificação. O que é a gratificação? Existe uma lei de 2011 que criou para esses procuradores do município, em torno de 80 procuradores, uma gratificação por eficiência e assiduidade. Gratificação essa que é bastante questionável, porque o advogado, o procurador, já tem a atribuição de ter um serviço eficiente, tem que ter assiduidade, então não justifica essa gratificação. E pelo que me consta, dentro de em breve aí vai ter um questionamento judicial com relação a essa situação, e os procuradores, de forma maliciosamente, não sei qual é o vínculo ou o comprometimento que eles têm com o chefe do Executivo, conseguiram fazer com que o prefeito encaminhasse esse projeto para casa pela 3ª vez para incorporar essa gratificação, de forma que o salário deles, aí, pelo que me consta, tem um acréscimo de até 135%. Nós não podemos concordar com isso, porque eles já são bem remunerados, não é momento da gente verificar reajuste salarial, muito pior ainda para um determinado grupo do município. Se for para valorizar a categoria, então vamos fazer uma reforma administrativa, valorizar todo o funcionalismo, abrir concurso público para fiscalização, melhorar a eficiência tributária, aí eu concordo. Agora, privilegiar só os procuradores, eu não vejo pertinência no momento atual, não vejo necessidade, eu acho que está tendo um exagero por parte do prefeito ao encaminhar esse projeto. Em justificativa enviada à Câmara, a Prefeitura afirma que não há impacto orçamentário. Segundo Prandini, mesmo em caso de aposentadoria, a incorporação não significaria aumento de gastos. Olha, nós somos seletistas e como a maioria dos servidores municipais,
não haveria uma alteração na remuneração, ou, enfim, na verdade, se a gente se aposenta, a gente recebe menos. É o que acontece hoje com grande parte dos servidores, principalmente de nível universitário, do município. Mas a maior dúvida que eu vi falada seria caso se adotasse um regime jurídico único, né, em atenção até à Constituição. Vejam, hoje não existe mais a previsão de aposentadoria integral. Então, o regime, se fosse adotado um regime jurídico único no município, o que não foi, inclusive por pressão sindical e dos movimentos, mas se fosse adotado, ele seria através do sistema contributivo. Então, você vai se aposentar e, quando você se aposentar, será feito um cálculo atuarial do que você recolheu para que você receba numa média de acordo com um fundo que você cria. Logo, não vejo a possibilidade de impacto nenhum, mesmo se isso acontecesse. Por quê? Porque existem, inclusive, freios. O projeto que foi encaminhado ano passado, ele não incluía todos os servidores. Como sabem, muitos, inclusive, questionaram isso. Ele criava um pedágio. Pessoas que já estavam para se aposentar não poderiam ir. Por quê? Porque não iriam contribuir. Então, eu não veria impacto nenhum nesse sentido. E outra questão, no caso específico dos procuradores, eu sou do primeiro concurso. Para eu me aposentar, levaria mais de 30 anos a contar de hoje. E não só eu. 90% dos procuradores que estão lá hoje, a média seria de 30 a 35 anos para se aposentar. Considerando a faixa etária hoje na Constituição, não regulamentada, né, que permaneceu em 70. Mas a partir do momento que houver uma lei regrando para 75 anos, que ainda está pendente, esse lapso temporal vai aumentar. Então, nós teríamos muito tempo para recolher, mas ainda assim não significaria que a sua aposentadoria seria no valor igual ao que você recebe. Depende, se você recolheu por um período de tempo que viabilize isso, que crie um fundo de reserva no Instituto de Previdência, aí sim você receberia. O projeto ainda aguarda deliberação em plenário. No próximo bloco, a Comissão Especial de Inquérito avalia serviço prestado pela EDP Bandeirante. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando par e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na última semana, o Jornal da Câmara conversou com o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, sobre a Comissão Especial de Inquérito que avalia o trabalho da EDP Bandeirante em Guarulhos. Nós já oficiamos a Bandeirante solicitando várias informações, né? Dentre as quais a gente quer saber de que forma que a Bandeirante é remunerada por esse contrato, porque a gente tem informações
que ela recebe por quadrantes, né, por quadras do município, e aí a gente entende que se eles mantêm as lâmpadas apagadas e continuam recebendo pelas lâmpadas apagadas, isso daria enriquecimento sem causa. Então a gente quer saber a maneira como eles são remunerados, a gente quer saber quantas lâmpadas hoje estão queimadas na cidade de Guarulhos, porque a gente anda pela cidade, a gente vê que a cidade está escura, né? E além disso, a gente quer que venha algum representante da EDP aqui, para que a gente possa aqui confrontar as versões que possuem. O presidente da comissão também falou sobre a postura da empresa em relação a um problema já conhecido pela população: os cabos e a fiação solta pelas ruas da cidade. A Bandeirante ela tenta transferir para o munícipe, para a população, para a prefeitura e para outras concessionárias uma responsabilidade que é dela, né? Então, a gente no direito a gente tem uma linha de raciocínio que assim, se você exerce uma atividade econômica, você não pode transferir o risco da sua atividade econômica para o outro. O risco da sua atividade econômica é sempre sua. Então, eu não posso trabalhar com energia elétrica e com fio e quando dá problema na fiação dizer que o problema não é meu. Então, a responsabilidade é da Bandeirante, sim, que é remunerada, e mais do que isso, ela aluga os postes de energia elétrica para as concessionárias, para a NET, para todas as outras. Então, ela afere lucro com isso e na hora de fazer o serviço de prestação, de deixar aquilo limpo, não deixa. Na última quinta-feira, a Comissão Especial de Estudos, formada para apurar a limpeza dos pontos de ônibus e praças públicas, se reuniu com o gerente de operações da ProGuaru. A reunião da comissão contou com a presença do vereador Romildo Santos e de Elmer Japonês, que preside o grupo. O gerente de operações da ProGuaru, responsável pela região central, José Fratucci Zagato, falou sobre a frequência de manutenção das praças da cidade. Nós temos, por exemplo, setores onde temos o atendimento diário. Então, se nós pegarmos a área central, o centro velho, pegarmos Vila Galvão, pegarmos região do Bom Clima, e havendo praças nesses pontos, nós fazemos a varrição do passeio e recolhimento de qualquer possível detrito que tenha sido deixado ali, qualquer descarte que tenha sido. A manutenção, ou seja, o paisagismo, isso já é por responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Na hora de esclarecer dúvidas sobre a limpeza dos pontos de ônibus, o gerente apresentou uma planilha e mencionou somente alguns dados da atuação da ProGuaru nos pontos do centro. Nós mapeamos, segundo informações fornecidas pela Secretaria de Transporte e Trânsito, nas principais vias na área central, os corredores. Feito isso, nós estabelecemos uma programação que acontece de segunda a sexta, né? Disponibilizamos um veículo, uma picape, 2 funcionários que regularmente passam pelas vias nos pontos de ônibus recolhendo os materiais que porventura fiquem por ali, ou sejam descartados, né? Usados nas lixeiras. Por exemplo, no mesmo ponto de ônibus, vocês chegam a passar quantas vezes por semana? Nós temos uma programação, por exemplo, Tiradentes, a previsão é de segunda, quarta e sexta, porque é uma via extensa, corta praticamente toda a área central, né? Então são 3 vezes por semana. 3 vezes por semana e saímos também nas perpendiculares fazendo o atendimento. O serviço de limpeza, interrompido por cerca de 4 meses, voltou em março. A suspensão aconteceu devido à falta de recursos. Os vereadores questionaram que não há limpeza nos pontos da periferia. O serviço foi retomado agora, faziam 4 meses que estava parado. Então, por isso que está nessa comissão de estudos especiais, porque, infelizmente, a cidade estava abandonada, na realidade. Os pontos de ônibus estavam com muito lixo, então foi por isso que instalou essa comissão. E ele acabou de informar agora mesmo que fazia uns 3 ou 4 meses que não tinha esse serviço. Só que ele não sabe informar das outras regiões, né, que estão muito sujas também. Então a gente vai estar cobrando do senhor Jaime aí, segundo o senhor Luiz aqui, ele não sabe se existe esse serviço de coleta de lixo de ponto de ônibus em outras regiões. Ele sabe que no centro tem. Então, a gente precisa saber também se existe nas outras regiões. Nós temos o bairro dos Pimentas aí, que é uma cidade, né? E ele não sabe se lá existe esse trabalho. Então, a gente vai estar pedindo esse tipo de informação. Por isso que a reunião foi prejudicada, porque ele não tem essas informações.
Mas o gerente da Proguaru afirmou que não houve paralisação após esse período. Eu posso afirmar com certeza que não houve essa suspensão dos serviços. O que eu posso e afirmo é que houve tanto nas regionais quanto na área central, houve um redimensionamento, um reestudo, né, dados os recursos que nós temos para poder continuar com o atendimento. O presidente da comissão avaliou que a reunião ficou prejudicada. A gente convidou o presidente da Proguaru, o Sr. José Luiz, e ele acabou mandando um representante que não tem todas as informações, né? Tem uma parte das informações. Então, a reunião foi prejudicada, a gente convocou agora uma próxima reunião para ver o seu Jaime, que é o gerente das regionais, e o senhor José Fratucci Zagato, né? Que é o que cuida da parte do centro, que veio aqui hoje na nossa reunião. O novo encontro foi marcado para o dia 29 de março. Após o intervalo, vereadores falam o que pensam sobre as manifestações que têm acontecido no Brasil. A gente volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento.
Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! O Jornal da Câmara tem apresentado para você uma série de entrevistas sobre a opinião de vereadores do município sobre as manifestações que vêm acontecendo no país. Eduardo Barreto, do PCdoB, lembrou que esse é um direito garantido ao brasileiro. Todo cidadão brasileiro tem o seu direito garantido de manifestação, garantido na Constituição Federal. Então, o que a gente deve fazer é respeitar cada um com a sua opinião. Quem acredita que deve ir às ruas, tem que ir às ruas. Quem acredita que deve fazer uma defesa do atual governo, deve fazer uma defesa do atual governo. Agora, o que me preocupa muito é esse revanchismo, essa coisa de ódio por você ter um ponto de vista diferente de outras pessoas. A gente é um povo reconhecido internacionalmente por ser pacífico. A nossa pacificidade não significa que você recebe e aceita as coisas de cabeça baixa, não é isso. Mas o que a gente é conhecido é por ser um povo que não tem esse ódio no coração e que não precisa levar a violência para defender um ponto de vista. Então, assim, essa é a minha principal preocupação do que a gente tem acontecido no nosso país. Marcelo Seminaldo, do PT, também conversou com a gente. Eu acredito que as manifestações são sempre bem-vindas, né? O Brasil experimenta agora uma coisa que é interessante, que é o povo na rua dizendo se concorda, se discorda. Acho que é importante a manifestação política, seja lá de quem for, na rua, mostrando para a sociedade o que pensa o cidadão. Elas se iniciaram agora no ano de 2013, né? Com os jovens que foram protestar contra o aumento de tarifa em São Paulo. Isso contaminou o país inteiro de uma forma muito positiva. Eu acho que o povo na rua é muito importante. Guti, do PSB, disse que acredita na força das manifestações. O Brasil está acordando realmente. As pessoas estão de saco cheio de ver tanta corrupção e depois pagar mais impostos, pagar a alta da gasolina, a alta do bilhete de ônibus, o IPTU mais caro. O brasileiro não está aguentando. Tanta corrupção e ainda tira mais do bolso para conseguir sobreviver. É um absurdo. E as pessoas agora elas estão percebendo que se unirem, se manifestarem, se forem para a rua, isso pressiona, obviamente, a imprensa, a opinião pública fica mais forte, a justiça, o judiciário atua mais forte, o Ministério Público, a Polícia Federal, a classe política. Então, a opinião pública é extremamente forte. Se as pessoas se conscientizarem cada vez mais disso, com certeza a gente vai começar a curar o Brasil. Não é uma missão fácil, não é uma coisa que se cura de um dia para o outro, mas a gente já está vendo alguns levantes aí dentro do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal. E agora cabe aos políticos, né, ao Poder Legislativo, ao Executivo, de seguir esses moldes, de seguir essa questão de idoneidade, de honestidade e fazer a coisa certa, administrar o dinheiro público da maneira correta. E Guarulhos teve recentemente a sua maior manifestação da história. Isso foi fantástico. E também isso é possibilitado através da tecnologia. Hoje é muito mais fácil mobilizar. Então, as pessoas que participaram do evento, vocês estão extremamente de parabéns, no Brasil inteiro, não só aqui em Guarulhos, e tenho certeza que vamos ter muitos outros movimentos de protesto frente às coisas que estão acontecendo aí, ex-presidente sendo nomeado ministro para fugir de eventuais julgamentos em primeira instância, né, para serem julgados pelo STF. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo e estamos conseguindo bloquear as maldades que estão por vir. Para o vereador Elmer Japonês, do PR, as manifestações são a melhor forma para mostrar descontentamento com a política. A minha opinião é que, infelizmente, a política está meio fragilizada e o povo está cobrando, né? É o direito que o povo tem de cobrar, de ir às ruas, de uma forma pacífica, como tem acontecido aqui em São Paulo. E eu acho que a melhor maneira é essa mesmo, de mostrar que a população não, assim, já quer uma política mais limpa, mais transparente. O vereador Romildo Santos também disse ser favorável às manifestações e criticou o desempenho econômico do país. Na realidade, o momento político que o país vive
é muito grave, né? É muito triste. Eu duvido se não tem em cada família brasileira hoje uma pessoa desempregada. Eu tenho na minha família, né? Então, o país precisa crescer e para crescer precisa dar um basta e resolver definitivamente o que está acontecendo em Brasília, né? E enquanto Brasília não tiver um rumo certo e uma definição certa, infelizmente a coisa tomou uma proporção nacional e até mundial, o reflexo vem aonde? Vem em cada casa brasileira, né? A conta de luz alta, desemprego, o país está sem crédito, os investidores de fora não querem investir, né? O país está travado, lojas fechando e o desemprego aumentando, né? Menos feijão e arroz, comida na casa do trabalhador, pessoas não conseguem comprar sua moradia, não comprando sua moradia não conseguem, vão viver em invasões vai dar um problema, aumenta o índice de criminalidade, não existe uma boa gestão, a qualidade de vida diminui dos brasileiros e aí fica aí realmente o gigante acordou novamente, todo mundo foi para a rua, eu tenho com indignação total, né, visto que é um golpe, né, na realidade ficou claro, se eu fosse o presidente da República jamais aceitaria esse cargo de ministro, uma manobra que ficou muito ruim para o país, muito ruim para a classe política, principalmente do partido que governa esse país, né, eu acho que nós temos agora que se unir, ir para as ruas e pedir que realmente um basta disso tudo e que sejam tomadas todas as providências para que o nosso país realmente volte a crescer como crescia, né? Nós perdemos aí 3,5% menos do PIB ano passado, está previsto menos 3,5% de novo de crescimento do PIB, né? Isso para quem conhece sabe que é menos dinheiro de impostos, é menos dinheiro investido na saúde, é menos dinheiro investido no transporte, é menos dinheiro investido na educação, é menos dinheiro investido no Bolsa Família, em habitação e tudo mais. Então, é um reflexo, é o efeito dominó. Então, eu estou aqui me solidarizando com todos os brasileiros, o que eu puder fazer na nossa comunidade, na nossa cidade, é pegar e gritar com todos juntos num coro só, né, para poder realmente ter um basta dessa situação. O vereador Laércio Pereira, do PT, quer regulamentar o transporte de animais domésticos em coletivos na cidade. Entenda a proposta. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Laércio Pereira, do PT, que apresentou na Casa o projeto de lei 1749 sobre a introdução de normas para o transporte de animais domésticos nos coletivos da cidade. Obrigada pela sua entrevista, vereador. A ideia é que as pessoas possam levar os animais domésticos no transporte, é isso? Sim, a ideia é essa. Nos tempos de hoje, né, muitas famílias deixam para ter filhos, né, com uma idade mais avançada, e aí hoje a grande maioria, né, tem um animal de estimação, seja cachorro, gato ou algumas aves, e antigamente quem tinha animais domésticos, né, era a classe A e B, hoje não, hoje, né, a classe C, D, né, também tem seus animais de estimações e tem uma certa dificuldade, né, para cumprir com a legislação, né, na questão da vacinação e os cuidados devidos, né, desses animais. E muitas vezes, né, deixam de levar um animal para vacinar porque não tem um transporte adequado para levar até o veterinário, né? Apesar de que hoje, né, se tem muitas clínicas veterinárias, né, mas você garantindo o transporte desses animais, né, no transporte público vai ajudar muita gente, né, que hoje tem a dificuldade de um carro para transportar esses animais. Vereador, o projeto prevê quantos animais possam ser transportados dentro de um ônibus e o modo, a forma como eles devem ser transportados? Então, na minha proposta, era até 3 animais, né, por transporte público. Se não me engano, algumas comissões, né, questionaram e parece que estão entrando com uma emenda de abaixar esse número de 3 para 2 animais por transporte. Inclusive, a minha proposta também era animais até 15 quilos. Se não me engano, teve uma das comissões que entrou com uma proposta, né, com uma emenda, diminuindo os 15 quilos para 10 quilos. Certo. E o senhor concorda com essa mudança, essa proposição de mudança que eles estão fazendo? O senhor prefere manter os 3 animais, que o senhor já deve ter feito um estudo para apresentar o projeto? Como é que fica essa situação? Então, em relação aos 3 animais, né, eu até concordei com os argumentos. Agora, em relação a 15 quilos, se você pegar um animal de 10 quilos e 15 quilos, não tem muita diferença, né, na questão de tamanho e de volume.
Então eu estou mantendo os meus 15 quilos. Em relação aos 3, né, para 2, eu até concordo que seja 2. Outra coisa importante também lembrar é que esses animais não poderão ser transportados, né, nas horas de pico, ou seja, das 6 até umas 8 horas da manhã e das 16, acho que às 18, 19 horas. Esse cuidado a gente teve, né, para que não seja transportado, não seja autorizado transportar nas horas de pico. As empresas que não cumprirem a determinação, caso vir lei, prevê alguma multa? Então, eu acredito que nessas, a questão da multa ou de alguma sanção, né, na regulamentação da lei, né, eu acredito que seja previsto. Tá certo, vereadora, obrigada pela entrevista. De nada. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos na próxima semana com mais uma edição inédita para você. Até lá!